Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Alênio Calil Matias e hoje eu estou aqui para falar de um tema que um dentista colega nosso, recém-formado, me falou e uma frase que ficou na minha cabeça. Falou: Alênio, a odontologia está doente. E eu fiquei pensando, analisando todas as coisas que andam acontecendo, eu estou já acreditando que realmente ele está certo. Por quê? Né? Vou tentar explicar para vocês algumas situações que estão ocorrendo e que eu acho que a gente tem que melhorar na odontologia. Os pacientes têm que entender o que acontece, até para ter, porque às vezes até o próprio paciente força essa situação. Então, dos dois lados, né? Tanto o dentista como o paciente. O que eu vejo muito hoje em dia? Primeiro, esse excesso de coisas estéticas que, na verdade, estão mutilando dentes, alterando mordidas e meio que banalizando o que a natureza fez. Então, a natureza, Deus, levou milhares de anos para dar os dentes, construir esmalte, dentina, mordida, oclusão. E hoje o pessoal vai, passa a broca, desgasta dente para fazer supostamente laminados cerâmicos, que deveria ser uma capa fininha nos dentes, mas a gente tem visto desgaste grande nos dentes em pessoas com 20 anos, 22, 23 anos, pessoas muito novas que não têm ideia nem das consequências e que isso pode levar. Então, coisa simples, imagine você desgastar o seu dente, ou só na parte de fora, ou em toda a região desse dente, e colocar uma peça. Por melhor que seja essa peça, por melhor que seja o dentista, é uma prótese, foi feito um desgaste no dente que nunca mais vai voltar, é irreversível. Esse desgaste é colocado uma peça, essa peça existe uma borda, ou existe um encaixe entre essa peça e o dente. Se isso daqui não for muito preciso, ele pode infiltrar, pode cariar. A pessoa que às vezes tinha um dente um pouco manchado, meio amarelo, às vezes começa a cariar, aí vai dar canal, pode perder o dente, pode quebrar o dente. Você está conversando com uma pessoa, solta um dente, você está viajando, solta um dente. Não é tão simples quanto as pessoas acham. E é uma transformação, a gente vê assim, bocas inteiras sendo feitas assim em 2, 3 dias. E o organismo, ele não está preparado para essas mudanças, a mordida não está preparada para essas mudanças tão repentinas. Tem que haver um tempo de planejamento, um tempo de provisórios quando você faz isso, para ver se a pessoa vai se adaptar naquela mordida nova, naquela oclusão nova, naquele sorriso novo, porque uma vez feito, preparado e cimentado, não tem mais volta. Então, isso assim, é tanto culpa dos dentistas que acabam aceitando essa demanda da população, que eu quero fazer, e também culpa das pessoas que ficam falando, não, eu quero porque meu amigo tem. Eu falo que virou um sinal de status, né? Você ter condição financeira de fazer isso. Mas será que daqui 5, 10, 15 anos, quando começar a cair ou der algum problema, essa pessoa vai ter condição financeira de fazer de novo? Será que vai ter dente bom para fazer isso de novo? Será que vai ser possível? Então as pessoas não estão pensando lá na consequência lá na frente. Então é muito importante ficar ciente disso. Então essa parte estética é uma parte muito crítica e que tem que ser levada em conta. Outra coisa que está acontecendo é essa questão dos tratamentos sem fim, né? Que é assim, as pessoas que ficam fazendo tratamentos que não tem pé nem cabeça. Então, começa a fazer, coloca um implante aqui, coloca uma coroa ali,
faz uma restauração aqui, mas nunca tem fim. E aí você olha as radiografias e não tem mordida, não tem estética, não tem oclusão, parece uma caixa de Frankenstein, assim, com um monte de pedacinhos de coisas separadas. Então, cada vez menos a gente vê planejamento de tratamento, sequência de tratamento, que tem começo, meio e fim, né? Parece aqueles puxadinhos que você vai fazendo na casa, reforma um negócio aqui, fica um mandrake lá e não funciona, e na verdade está deteriorando a mordida da pessoa, está perdendo o tempo do dentista. Isso vai ter que ser refeito, dá muito retrabalho, retratamento, o dentista é mal remunerado, o paciente fica reclamando nas clínicas que os tratamentos não funcionam. Assim, fazendo a coisa certa já vai dar problema, não é tão simples. Às vezes a gente tem que refazer algumas coisas seguindo um conceito normal, faz parte do dia a dia. Imaginem fazer tudo sem planejamento, sem uma forma de se fazer a coisa correta. Imagine assim, vou dar um exemplo simples, né? Hoje tem várias franquias odontológicas. E o que você supõe de uma franquia? Então, vamos supor, outro dia eu estava conversando com uma paciente que tem uma franquia do Mr. Pretzel. Então, o que é uma franquia do Mr. Pretzel? A franquia, ela dá a parte externa da franquia, o layout, o logo, tudo bonitinho, e dá a receita do Mr. Pretzel. Então, você tem que ter uma receita para fazer o negócio certinho. Então, se for feito aqui, num shopping em outro lugar, é igual. Sei lá, uma lanchonete, um McDonald's. Você tem o layout da lanchonete, você tem o layout lá do negócio e você tem a receita do sanduíche. E nessas franquias odontológicas, você tem o layout da franquia, você tem todo mundo uniformizado, mas cada dentista faz o que quer. Então, eu tô brincando aqui que eu falo o seguinte, é como se você tivesse uma lanchonete de hambúrguer, né? E na verdade você estivesse entregando pastel, porque não existe nenhuma linha, um controle. Cada dentista que está dentro da sua sala é capaz de fazer, ele tem uma autonomia que não é ruim, mas não existe uma sequência de tratamento. Então, fica cada um fazendo o que quer e imaginem isso daí, né? Que eu monto uma franquia de lanchonete, de hambúrguer, mas eu não tenho a receita do hambúrguer. Cada funcionário meu vai poder fazer o hambúrguer que quiser. É mais ou menos isso, tá? Então, isso tá causando mutilação nas pessoas, né? Se você está falando de sanduíche, tudo bem, você vai lá, sanduíche, o máximo é não comer. Mas uma vez que você começa um tratamento, você desgasta um dente, você perde um dente, isso já é uma mutilação. Você perdeu um órgão do corpo que é extremamente importante. E por que ele é importante, né? Só também recapitular um pouco. Porque assim, para que eu preciso ter os dentes? Para que servem os dentes, né? Primeiro, para cortar o alimento, eu pego o alimento grande, eu corto com os dentes anteriores, jogo para os dentes posteriores, mastigo, trituro bastante e mando para o meu estômago, tá? O meu estômago, com esse alimento pequenininho, vai produzir um pouco de ácido. Esse alimento que vai pequenininho para o estômago, o estômago produz um pouco de ácido, derrete esse alimento vai para o seu intestino, o que é importante você absorve e o que não é importante vai embora. Então, se você não tem dentes para mastigar direito, você manda para o seu estômago maior, seu estômago tem que produzir mais ácido, esse ácido vai subir, pode dar refluxo, azia, má digestão, ou vai ficar lá embaixo, vai te dar gastrite, úlcera, enfim. E pior, como o pedaço é grande, ele não vai conseguir dissolver, esse pedaço vai inteiro para o intestino não absorve porque não está derretido e vai embora. Então, na verdade, você comeu e não absorveu. Aí você vai fazer algum exame e vai ver que está faltando nutrientes, está faltando cálcio, fósforo, enfim.
Então, na verdade, você vai ficar doente porque você não tem dente. Fora a situação da articulação, que dá dor de cabeça, dá estalo, enfim, tem N problemas. Então, devolver, restabelecer a mordida, restabelecer uma mastigação correta é sinal de saúde. Por isso que é importante a gente fazer a coisa correta. Então, e por isso que eu falo que a odontologia está doente, porque na maioria das vezes a gente não está conseguindo fazer isso para todos os pacientes. Então eu vejo que tem muitas pacientes que chegam aqui e que ficam com esses tratamentos sem fim. Então esse é o recado de hoje, foi um vídeo maior, mas achei importante falar tudo isso para vocês. Espero vocês lá no nosso canal do Planejando Sorrisos e Realizando Sonhos. Se você gostou, dá um like aqui, curte e compartilhe esses vídeos com os outros amigos.